Queridos irmãos, bom dia. Nós estamos na sexta-feira, 15ª semana do Tempo Comum. E hoje nós temos uma memória importante para o nosso país. Eu vou lê-la um pouquinho, a biografia, bem breve, para a gente recordar e ser gratos a Deus pela fé que temos. Porque custou a vida de muitos. Bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. São chamados protomártires brasileiros do Brasil. Os primeiros mártires que regaram com seu sangue o anúncio do Evangelho nessas terras. Inácio de Azevedo nasceu no Porto, de família ilustre, em 1526. Entrou na Companhia de Jesus em 1548 e foi ordenado sacerdote em 1553. Mais tarde, partiu para o Brasil, a fim de se consagrar ao apostolado missionário. Tendo voltado a Portugal, conseguiu recrutar numerosos colaboradores para sua obra evangelizadora no Brasil. Na viagem de regresso ao Brasil, ao largo das Ilhas Canárias, interceptados pelos corsários calvinistas protestantes anticatólicos, no dia 15 de julho de 1570, sofreu o martírio. Os 39 companheiros que iam na mesma nau, no mesmo navio, foram também martirizados no mesmo dia ou no dia seguinte. Cerca de 31 portugueses e 8 espanhóis. Todos foram beatificados pelo Papa Pio IX em 1854. Então peçamos a Deus hoje intercessão de Inácio de Azevedo e seus companheiros, que deram a vida por nós, por você. Existem muitos países que ainda não são cristãos, não têm a fé cristã. E nós somos um país cristão, católico, porque tiveram pessoas que deram a vida, tiveram pessoas que foram mediadores desta boa notícia. Recordamos que nós estamos nessa semana aprofundando a parábola do semeador. Jesus, que é esta semente que foi lançada pelo Pai, foi lançada na terra, essa semente de vida eterna, que é a pessoa dele. Assim são todos os missionários, todos os evangelizadores. A igreja é uma semente de Jesus, que Jesus envia, lança para dar frutos. Mas a semente, queridos irmãos, precisa deixar de ser semente. Se a semente não se perder, isto é, não morrer, não vai crescer a árvore frondosa que está concentrada no seu interior. Nós daremos frutos à medida que nós vamos renunciando a nós mesmos, perdendo-nos, nos gastando, para que o reino dos céus que está dentro de nós cresça. Não tem outro método. Mas, padre, não tem um jeitinho de fazer crescer a árvore, os frutos, sem continuar como semente, sem perder a semente? Não, não tem. Basta ver qualquer árvore. Se a semente não se romper, o conteúdo que está nela não crescerá, não virá. Quantas sementes, quantas árvores não se tornaram árvores por conta que a semente não se rompeu?
Às vezes tem até plantas, você tem que fazer um pequeno corte na semente. Você já fez isso? Você faz um pequeno cortezinho na pontinha, para que cresça aquela planta, aquela árvore. E esta é uma forma de mediação. Nós somos instrumentos de uma planta, de um fruto que não é nosso. A nós toca dizer sim e nos lançar na evangelização, lançar esta vida que nós recebemos. Porque se nós ficarmos nos poupando, nos preservando, nós não vamos crescer e dar frutos. Nós nascemos para ser gastados, para ser consumidos. Nós nascemos para servir, para amar concretamente. Quando a pessoa não realiza esta vocação, ela se torna sem sentido, sem luz, sem vida. A vida de um cristão é doar-se, dar-se completamente a Deus a partir do próximo. Na primeira leitura também hoje nós vemos o profeta Isaías rezando, intercedendo e agindo na vida do rei. O rei Ezequias, que era virtuoso, reconhecido pelo povo como alguém, um grande rei, segundo o coração de Davi, o seu pai, digamos assim. E o rei foi acometido com uma doença mortal. E o rei começou a rezar, pedindo misericórdia, dizendo: Senhor, olhe para mim, lembra que eu fui fiel até o fim. E o rei chorou, pediu misericórdia. Aqui nós vemos a oração de uma fé da época, da retribuição. Se eu sou bom, eu mereço ter as coisas boas e não passar pelo sofrimento. Mas depois Deus, Ele ouviu a oração daquele rei e mandou o profeta. E o profeta concedeu-lhe uma sobrevida, uma promessa, mais 15 anos de vida. Essa generosidade de Deus, que não resiste à oração de intercessão, o pedido. Ele não resiste de conceder graças aos seus mediadores, aos seus instrumentos, aos seus missionários. Assim, com certeza, aquilo que todo missionário que paga com a sua vida, que intercede, eu tenho certeza que esses homens, esses portugueses, espanhóis, missionários, quanta oração eles fizeram por nós, quantas preces eles lançaram ao céu por nós, preces regadas com o sofrimento, porque para vir para essas regiões daquela época, aqueles irmãos, era muito difícil. Nós achamos difícil às vezes evangelizar o interior, as periferias. Imagina na época, bicho brabo, insetos, índios bravos, era muito difícil. O risco, o mar bravio, o mar, tudo era risco. Às vezes nós esquecemos isso, que para evangelizar, dar frutos em abundância, não tem como não passar pelo risco, o risco até de perder a vida. Então, queridos irmãos, olhemos para esses missionários que deram a vida por nós, peçamos intercessão deles, agradeçamos a existência deles e imitemos, para nós aos pouquinhos nos desvencilhar deste apego excessivo à nossa imagem, às nossas ideias,
esse apego excessivo que pode nos levar não somente para o inferno, mas não ser felizes. Porque, queridos irmãos, vocês precisam descobrir a alegria em servir, a alegria em dar, em se gastar pelos outros. Você precisa descobrir isto. É uma revelação. Então, que Nossa Senhora nos ajude e que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude a compreender o segredo do céu, o segredo dos santos e dos anjos, que consiste em dar a vida com alegria para os outros.